Como ser melhor que 99% dos investidores ali no curto prazo já, em até 6 meses você já vai estar nesse top 1% dos investidores aqui no Brasil. E eu não vou falar nada de óbvio que você já está acostumado, de que não pode investir na poupança, nem nada disso. Eu quero te falar dados técnicos, dados práticos que realmente vão te ajudar a se destacar, se diferenciar da média do mercado. Então, pra gente ir direto ao ponto, sem muita enrolação, deixa seu like aqui embaixo, que isso é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo é relevante para você e possivelmente vai ajudar vários outros investidores a atingir resultados cada vez melhores. E a primeira coisa que eu separei aqui pra gente falar é o seguinte: para você se destacar da média do mercado, principalmente quando você vai investir na bolsa de valores, você precisa entender pelo menos o básico de contabilidade e finanças corporativas. De preferência o avançado, mas pelo menos o básico. E por quê, né? Quando a gente está investindo na bolsa de valores, a gente está virando sócio de empresas, de fundos imobiliários, de imóveis. Ou seja, você precisa entender como que aquela empresa faz para ganhar dinheiro. E aí, para isso, você precisa conseguir ler os principais demonstrativos financeiros daquela empresa. Então você precisa entender o que é um balanço patrimonial, como que ele funciona, como que você lê um balanço patrimonial, uma DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício, precisa entender sobre o demonstrativo do fluxo de caixa, enfim. E aí depois, na hora que você lê todos esses demonstrativos, você precisa saber responder algumas perguntas, como por exemplo, aquela empresa, ela gera valor pro acionista? Como que ela gera valor pro acionista? Será que essa empresa está muito endividada ou não? Ela gera retorno? Ela é lucrativa? Ela tem condições de pagar as suas dívidas? E precisa também entender conceitos sobre, por exemplo, valuation, entender o que é equity, como que aquela empresa realmente cria valor para os seus acionistas. E eu até separei alguns outros tópicos aqui, esses outros 3 tópicos além desse que a gente vai falar nesse vídeo, mas eu gostaria de falar antes deles que todos esses tópicos de finanças corporativas, contabilidade, isso tudo é tema que eu aprofundo cada vez mais lá no meu curso de gestão financeira para empreendedores. Então, se você é um empreendedor e quer aprofundar a sua análise nesses demonstrativos financeiros da sua empresa, para você conseguir realmente tomar melhores decisões, conseguir entender se aquela empresa que você tem, ela é saudável ou não e como que você pode melhorar ainda mais as finanças do seu negócio. E além de empreendedores, isso também é muito útil para os investidores, porque na bolsa de valores a gente está virando sócio de boas empresas e a gente precisa entender se aquela empresa realmente é boa ou não. E isso se passa por entender esses demonstrativos financeiros. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, tem uma oferta super especial de lançamento aí para vocês, não perde tempo, vai lá conferir. E agora a gente vai falar do nosso segundo ponto que você precisa fazer e seguir, que é o seguinte: você precisa entender o que é uma nota explicativa e precisa ler as notas explicativas de uma empresa que você quer investir, por exemplo. A partir do momento que você lê o balanço patrimonial, a DRE, o fluxo de caixa de uma empresa, na hora que você bate o olho lá, você consegue ver os principais números. Por exemplo, o que aconteceu com o estoque da empresa de um ano para o outro? O estoque aumentou ou diminuiu? Beleza, aumentou, mas por que esse estoque aumentou? O que fez esse estoque aumentar? Ou então o imobilizado da empresa aumentou? O que ela comprou? Será que ela comprou um novo terreno, comprou uma nova loja, máquinas, equipamentos? Para você conseguir aprofundar ainda mais a análise dentro do relatório da administração, trimestralmente ou anualmente que eles divulgam, vai ter lá uma seção de notas explicativas, que nada mais são do que notas, informações, um textinho explicando cada uma das linhas da DRE, do balanço, do fluxo de caixa. Então você consegue entender mais a fundo como que aquela empresa está operando as suas atividades. Por exemplo, o dinheiro que está lá em caixa, banco, disponibilidades, aplicação financeira de curto prazo, onde que essa empresa está deixando esse dinheiro? É parado na conta do banco ou será que ela investe em alguma conta que rende 100% do CDI? É lá nas notas explicativas que você vai conseguir ler isso e vai descobrir essa informação. Então, a grande maioria dos investidores não sabem primeiro ler o balanço, a DRE, o fluxo de caixa, e muito menos eles abrem o PDF para ler as notas explicativas. Eles acham que entrar lá num site que consolida os principais indicadores já é suficiente para você entender se aquela empresa é boa ou não. Então eles vão lá, olham qual que é o ROI da empresa, se o ROI aumentou ou diminuiu, olha a margem de lucro e pronto, acha que aquilo é suficiente. Beleza, essa empresa é rentável, ela gera lucro, o lucro está crescendo, ela paga dividendos, então vou investir nela. Mas não, você precisa aprofundar ainda mais a análise, porque os indicadores, eles
são resultado das demonstrações financeiras. Então você precisa entender contabilidade, precisa entender finanças corporativas, precisa entender sobre esses demonstrativos financeiros para você conseguir entender a essência do indicador. Beleza, o ROI da empresa aumentou de um ano para o outro. Ou seja, quando a gente vê a relação lucro líquido sobre patrimônio líquido, isso está aumentando de um ano para o outro. Mas por quê? É porque o lucro líquido aumentou ou porque o patrimônio líquido diminuiu? Ou eventualmente aconteceu alguma outra coisa? Beleza, vamos olhar na nossa DRE, no nosso balanço. Ah, mas ainda não sei tanto assim sobre o que está acontecendo. Vamos entender o porquê nas notas explicativas. Então tá tudo explicado lá de uma profundidade que você muitas vezes não conseguiria em nenhum outro lugar. O terceiro ponto que eu separei aqui pra gente falar é sobre o controle das emoções. Quando a gente está investindo, é muito mais importante, além de você ter o conhecimento técnico, é importante você ter o controle emocional. E há quem diga, talvez até o Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, que o controle emocional tem um peso muito mais significativo no resultado que você vai ter no longo prazo do que a sua capacidade técnica em analisar empresas e investir o seu dinheiro. Então, existe até uma sigla que fala sobre FOMO, que é Fear of Missing Out. É o medo de você ficar de fora da festa. Sabe quando todos seus amigos vão pra balada no final de semana, eles te chamam, mas às vezes você não pode, ou você sabe que você tem algum compromisso importante no dia seguinte, e aí você fica com aquilo na sua cabeça. Nossa, será que aquela festa vai ser boa e eu vou perder? Vai estar todo mundo lá aproveitando e eu vou ficar de fora? Esse sentimento, ele também acontece nos investimentos. E quando que acontece nos seus investimentos? Por exemplo, quando o seu amigo fala que ele está investindo em uma ação tal, que aquela ação é um ótimo investimento e você precisa comprar aquela ação. Aquela ação está subindo muito e você vê aquela ação subindo muito, tá todo mundo ganhando dinheiro com aquela ação, menos você. E às vezes as pessoas compraram aquela ação sem nem saber se ela é um bom investimento, porque tem uma diferença entre uma ação valorizar e ela ser um bom investimento. Porque no curto prazo é muito aleatório, mas no longo prazo aquela ação tende a convergir para o valor justo dela, na verdade, né? Então assim, você precisa entender e fazer um bom investimento, que é entender aquela empresa que você está investindo, se ela é uma boa ação, se é uma boa empresa ou não. Porque antes de ser uma boa ação, ela precisa ser uma boa empresa. Então toma cuidado com esse sentimento de que nossa ação está subindo muito, eu não entendo muito desse negócio, mas eu vou comprar só porque está subindo, que eu não quero ficar de fora da festa. Aí na hora que cai, você não entende o porquê você comprou, quais foram os motivos que te levaram a fazer aquela compra, e aí você não sabe se precisa vender ou não, até quando que vai cair. Quando você tem essa noção mais aprofundada sobre aquela empresa, isso te ajuda a controlar suas emoções também. Você tem um pouco mais de segurança de falar, não, beleza, essa ação que eu comprei, ela tá despencando, mas eu sei que essa empresa é boa e possivelmente no longo prazo ela vai performar melhor do que ela tá performando agora. Então, talvez não seja a hora de vender porque aquela ação tá caindo. Talvez possa ser hora de comprar mais. E você só vai saber isso, de novo, se você tiver feito aquela análise. Outra emoção que é muito comum no mundo dos investimentos é o imediatismo. E nos investimentos não é assim que funciona. Você tem que pensar a longo prazo nos investimentos. E se você não consegue controlar essa emoção de querer resultado rápido, provavelmente você vai fazer investimentos equivocados, você vai correr mais risco do que você suporta e que você deveria correr para ter bons resultados, e também pode acabar caindo em algum golpe, né? Você pode cair em alguma pirâmide, alguma promessa de ganho fácil, porque você acha que aquilo ali possivelmente é plausível de acontecer, você vai ficar cada vez mais ganancioso e vai ceder àquela tentação de colocar o seu dinheiro lá. E às vezes pode ser um dinheiro que nunca mais vai voltar. E por fim, o quarto e último ponto que eu separei aqui pra gente falar é sobre entender vieses cognitivos. E o que é isso? Talvez possa ficar um pouco mais técnico aqui, mas um livro muito bom que eu recomendo você comprar, vou até deixar o link aqui da Amazon, que é o melhor preço que tem disponível, é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Basicamente, ele fala que o nosso cérebro, ele é dividido em dois lados. Um lado que é um pouco mais racional, que pensa mais, que demora mais para tomar uma decisão, e o outro lado que é um lado um pouco mais instintivo, que toma decisões às vezes um pouco mais no emocional ali de última hora. E esse lado um pouco mais intuitivo, que toma decisões ali, ele foi sendo desenvolvido para tomar essas decisões às vezes com base em algum atalho. Então tem algum gatilho que ativa alguma reação, e muitas vezes esse gatilho que ativa essa reação pode não ser a melhor decisão para aquela situação
específica. Então era uma situação que talvez você poderia demorar um pouco mais para tomar e você toma uma decisão equivocada simplesmente porque você agiu no impulso. E aí surgem alguns vieses cognitivos que são justamente esses erros na tomada de decisão que a gente tem por conta dessa tomada desses gatilhos, desses atalhos mentais que a gente utiliza para facilitar o nosso processo decisório. Então tem um viés muito comum que é o viés da ancoragem, por exemplo, que a gente tende a ancorar alguma informação na nossa cabeça com base em um valor dado anteriormente. Então, às vezes, na hora que você compra uma ação, você ancorou o preço na sua cabeça de que aquela ação custava aquele valor. Então, por exemplo, você pagou R$20 numa ação e você ancorou R$20 na sua cabeça. E aí você pensa, poxa, essa ação aqui caiu para R$15. O que eu vou fazer? Vou segurar essa ação porque o preço dela deveria ser R$20. Então, às vezes, é um péssimo investimento, você analisou errado, a ação, às vezes, até mesmo perdeu fundamentos, ela se tornou um péssimo investimento depois de você ter comprado e você fica ancorado ali naquele preço de R$20. Na hora que bater R$20, eu vendo. Quando, na verdade, você está tendo um custo de oportunidade ali, né? Você está com o dinheiro parado, você poderia vender e colocar em outro ativo que tem um potencial melhor, por exemplo. Enfim, lá dentro do Rápido e Devagar tem vários outros vieses que eles analisam também e explicam como que o nosso cérebro, de fato, toma decisões. É um livro muito bom, recomendo fortemente para você. Vou deixar o link aqui embaixo, então, do Rápido e Devagar e do meu curso de Gestão Financeira para Empreendedores. Não esquece de conferir. Tamo junto e até a próxima.